Fala galera, estamos aqui para falar de mais um template de VMix e hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu irei apenas analisar e mostrar para vocês como que eu construí, elaborei todo o projeto de transmissão da Flá TV para jogos sem imagem. O que seria isso? São aqueles jogos que a gente tem apenas o narrador e comentarista ali durante a partida. Então esse é um projeto que utilizamos muito mais de informações gráficas na tela do que, lógico, a imagem de jogo, até por conta de direitos, né, de transmissão e tudo mais. Então, eu estou com um projeto aberto aqui da Flá TV, é um projeto que eu levei em média em 2 meses, tá? Desde o primeiro passo, que foi meu planejamento, até em si a aplicação dele para as transmissões. O primeiro passo que eu precisei dar para poder fazer, começar esse projeto, foi o meu planejamento. Eu queria unificar todos os meus campeonatos em um único projeto. Eu queria unir tudo que eu tinha de projeto em apenas um, fazendo com que dessa forma eu aplique, eu edite, eu trabalhe sempre com um único projeto. O que eu ganho com isso? Eu ganho facilidade, eu ganho praticidade, eu ganho rapidez, eu ganho um melhor manuseio desse projeto durante o ano todo, né? Se a gente for levar em consideração toda a agenda de jogos, de campeonatos, então eu ganho uma facilidade trabalhando apenas com um projeto, apenas com um sistema, fora que fica mais fácil para todos os meus operadores aprenderem e estar por dentro desse projeto de transmissão. Então, meu planejamento inicial era transformar, unificar tudo que eu tinha ali em um único projeto, em um único ponto. Então, partindo desse princípio que eu precisava de agilidade, praticidade e unificar tudo isso em apenas um projeto, eu dei seguimento à minha ideia de elaboração e de criação desse template. Para a gente começar, o primeiro passo que eu dei foi abrir o Photoshop. Com o Photoshop aberto, eu comecei a rabiscar algumas ideias que eu tinha de distribuição gráfica dos cards na tela. Para esses tipos de projeto, que são projetos um pouco mais complexos, principalmente partindo dessa ideia que eu tive, eu preferi trabalhar em estilo dashboard, que são aquelas janelinhas soltas, enfim, é um pouco mais de linguagem web ali, se a gente for levar em consideração os cards soltos, as tabs soltas, enfim. Eu parti desse princípio. Então, o primeiro ponto aqui, eu abri o Photoshop, fiz toda a criação da minha parte gráfica no Photoshop. Depois do Photoshop, depois de finalizar todo o projeto no Photoshop, vem o segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é a gente abrir o GT e trazer tudo que nós criamos no Photoshop para dentro do GT. Com todos os arquivos, todas as layers dentro do GT, eu trabalhei apenas na questão de animação e integração. Ajustei os títulos, as fontes, posicionamento de algumas layers e principalmente criei as animações para a gente poder, na hora que utilizar no VMix, poder ter os recursos das animações que o GT proporciona. Então, como a gente pode ver aqui, eu tenho um efeito de animação, então todas as minhas layers foram configuradas para esse efeito, e ao mesmo tempo eu tenho um efeito de saída também, que é o oposto do efeito de transição. Então, eu fiz isso para todos os meus titles, todos os meus arquivos ali de grafismo que eu tenho para poder integrar com o VMix. Então, o primeiro passo, criei no Photoshop. Segundo passo, importei no GT, ajustei, fiz as animações e fui para o terceiro passo. O terceiro passo foi abrir o VMix e começar o processo de criação dos inputs. Primeiramente, temos que organizar as tabs, organizar o nosso projeto para com que ele fique de fácil entendimento para qualquer um que for estar trabalhando com ele, estiver operando ele na hora da transmissão. Então aqui, nesse projeto, com a intenção de unificar todas as competições, eu criei uma abinha apenas de competições, onde eu coloco todos os inputs referente a cada competição.
Então tem o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e assim sucessivamente. E aqui eu tenho uma tab de partida, e nessa tab de partida eu tenho todos os meus grafismos avulsos, tá? Tudo que eu fiz avulso no Photoshop, joguei pro GT, eu importo aqui no VMix, cada um sendo um input individual e tendo essas animações avulsas. E como que eu junto eles? É simples. Para a gente poder fazer a junção desse cara, eu trabalho com um sisteminha que o VMix ele proporciona para a gente, que é a criação de um input de cor transparente, né? Então eu vou criar um input de cor transparente apenas para eu poder ter um input ali que me dê as opções de layers. Como assim? Cada input a gente tem aqui em layers/multiview, a gente tem opções de 10 layers. Então eu consigo trabalhar aqui dentro desse cara com 10 layers. É como se eu estivesse utilizando 10 overlays, né? 10 DSKs independentes dentro de um input. Então, ao invés de eu usar a função overlay, eu posso usar uma layer transparente, usar um input transparente, utilizando dessas 10 layers que esse input proporciona. Então, dessa forma, é como se eu tivesse 10 DSKs. Então, partindo desse raciocínio, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui, criei um mix para cada competição, perfeito. E dentro desse mix, eu imputei dentro dessas layers os respectivos inputs que eu queria adicionar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma composição de background, eu tenho esse input 6, que é o placar, eu tenho a regressiva, que é aquele carinha aqui, laranja, eu tenho informações de partida, que é essa tela aqui, que é aquele box, eu tenho o mix do Brasileirão. Se eu vier aqui na minha abinha de competições e dentro do mesmo pensamento, dentro do input do Brasileirão e dentro da layer, eu tenho os jogos da rodada e tabela Brasileirão. Então aqui eu consigo fazer escadas, né? Então, tipo, dentro de um input eu consigo trabalhar de layers, joga essa layer para dentro de outro input, consigo trabalhar com mais 10 e assim vai. Então eu posso juntar uma layer na outra e ir formando vários overlays, né? Vamos dizer assim, até, enfim, o número que eu achar necessário. E assim foi feito. Eu criei um mix do Brasileirão. Dentro desse mix do Brasileirão aqui, eu joguei dentro das layers que eu achei necessário os inputs que eu necessitava. Na partida, o mesmo esquema. Então, dessa forma, eu consegui pegar, né, todos os meus projetos individuais ali de titles de GC e jogar e acoplar dentro de um único input. Então, partindo dessa lógica, eu apliquei isso para todo o meu layout, para todo o meu template, para todos os meus inputs, fazendo com que ele ficasse dinâmico e operacional de uma forma fácil e ágil, vamos dizer assim. Então, eu tenho todo esse meu processo aplicado em todo o meu template, tá? Com isso, eu não utilizo nenhum overlay daqui, apenas utilizo os inputs, né, de transparente, utilizando as camadas de layers dentro desse input. O meu quarto passo, depois de fazer todo o projeto de VMix, configurar toda a dinâmica, né, e o fluxo desse projeto, eu trabalhei com a data. Então, para esse projeto, eu tenho uma planilha em Google, eu tenho uma API que roda também para esse projeto. Então, primeiramente, a gente vai vir aqui no meu projeto de Google e vamos dar uma breve analisada nele, tá? O que eu fiz aqui? Aqui eu parti de uma dinâmica de web. O que eu quero dizer com isso? É como se o meu operador estivesse operando um site e tudo que ele fizer na parte da frente do site, onde que nós estamos visualizando nesse momento, que a galera costuma chamar, né, de front-end, então tudo que ele fizer aqui, eu vou ter um processo rodando atrás dessa camada, e esse processo é o que vai estar fazendo toda a funcionalidade dessa minha planilha. E o que seria esse processo que faz toda essa funcionalidade? Seria um banco de dados, ou melhor dizendo, seria uma aplicação de script que executa tudo o que eu faço na parte da frente.
Então, eu desenvolvi nesse projeto um sistema que fosse facilitador para o meu operador ter o menor trabalho possível na hora da transmissão. Então, na hora da transmissão, a gente já consegue visualizar aqui que é bem intuitivo. Eu tenho aqui na minha parte da direita aqui, eu tenho a lista de relacionados. Então aqui, mesmo antes de você não tendo a escalação, você consegue já lançar todos os relacionados daquele jogo, tá? Temos uma tabela também de próximos jogos, uma tabela de informações de partida, nome do campeonato, escudo, rodada, time, mandante, visitante, automaticamente já puxa o escudo, arbitragem, as redes sociais e esse card de Twitter. Esse card de Twitter aqui, eu desenvolvi ele para a gente poder aplicar as interações de Twitter nas nossas transmissões. Depois que teve aquele lance lá de venda do Twitter e tudo mais, que o Elon Musk comprou, a API do Twitter ela passou a ser paga. E com isso, o VMix ele deixou de utilizar a API do VMix por conta disso, enfim, provavelmente algum custo-benefício ali que não estava batendo. E com isso não tem mais, através do VMix Social, não tem mais essa integração de Twitter nativa. O que eu fiz? Criei literalmente manual, tudo manual, sem nenhuma mágica, apenas criei um campo aqui, tá? E nesse campo eu defini 3 funcionalidades, que é o que a gente usaria no VMix Social, que é o nome, a foto e o comentário. Então, com isso, eu consigo integrar, através do data do VMix, conteúdos do meu Twitter durante a transmissão. Lógico, é uma operação manual, não é mais uma operação automatizada, porém, ainda é possível eu ter isso de uma forma graficamente bonita no meu layout de transmissão, que seria esse cara aqui. Então, tudo que eu colocar aqui, consequentemente, vem para cá. Então, eu consigo integrar o meu Twitter de uma forma manual, porém, de uma forma prática, né? É manual, mas é prática. Eu consigo colocar isso na tela durante a minha transmissão. Então, eu tenho essa minha primeira parte aqui, que é a minha primeira parte de estruturação, tá? Onde que eu vou estruturar o meu projeto de transmissão. Feito isso, eu vou para a parte de escalação. Nessa parte de escalação aqui, é mais que o tempo real do jogo, né? Então, eu tenho a opção de fazer a escalação dos meus jogadores. Então, eu seleciono aqui o nome de quem já está na lista de relacionados e automaticamente ele já puxa o número aqui. E assim vai para todo o meu projeto. Então, eu tenho o projeto de cartão aqui amarelo, amarelo 2, cartão vermelho, e tudo isso eu utilizo o checkbox para poder fazer essa validação, assim como a substituição também. Ele já me dá o nome de todo mundo aqui. Então, se eu tirar o Fábio e colocar o Felipe Alves, por exemplo, e vou validar, ele já troca aqui para mim, tá vendo? Ele já passa o Felipe Alves para cima, para a abazinha de titular, e o Fábio já vem para a aba de reserva. O que isso influencia no meu projeto? Caso nós fizéssemos isso, o Fábio passaria para o banco de reservas, ou seja, ele sumiria daqui e, consequentemente, o Felipe Alves vai aparecer aqui com símbolozinho de substituição. Vamos ver isso na prática? Por exemplo, eu tenho essa troca aqui. Então, toda vez que eu fizer essa troca, essa substituição, ele vai alternar o nome dos jogadores entre o banco e a titularidade e, consequentemente, ele vai habilitar a imagem de substituição no meu template, né? na minha aba de escalação. Como que eu faço isso? Simples, né? Pelo front-end eu consigo ter toda essa facilidade em fazer essas aplicações. Porém, o que faz realmente acontecer é o nosso projeto de script que está rodando no back-end e, consequentemente, linkando com uma planilha que eu tenho, né? Uma página de dados que tudo que ele faz aqui, ele reflete nessa planilha aqui, nessa aba aqui,
e eu importo ela pelo data do vMix. Então é tudo trigado, né? Vamos dizer assim, um tem gatilho para puxar o outro e assim é feito essa validação durante o jogo, tá? É assim que eu desenvolvi essa parte do Google Sheet. E como vocês podem observar, durante a transmissão eu tenho uma parte aqui que fica rodando o Scout, né? Scout, posse de bola, finalização, falta, escanteio, enfim. Tem uma infinidade de informações que eu pego durante o jogo. E eu já respondi algumas perguntas sobre isso. A galera tem bastante dúvida. Como que é feito esse processo? É simples. Hoje nós possuímos acesso à API do Footstats e essa API ela fornece tudo isso para a gente de uma forma rápida, né? Então o que nós fizemos? Fomos lá, adquirimos essa API, é uma aquisição paga, então a gente adquiriu essa API. Em cima dessa API que foi liberada para a gente através de um token e tudo mais, nós pegamos toda essa informação, trouxemos para o nosso lado e do nosso lado nós filtramos, né? Refizemos essa API de uma forma com que fique totalmente operacional para o nosso sistema. Então, pegamos toda aquela informação que a Footstat nos disponibiliza, trabalhamos ela em uma nova API e com essa API a gente reflete em todo o nosso sistema de transmissão. Então, eu tenho aqui um servidor. Esse servidor ele roda essa nossa API que tem como banco de dados, vamos dizer assim, todas as informações do Footstat. Então o Footstat disponibiliza todas as informações de jogo em tempo real. Nós desenvolvemos essa API. Em cima dessa API a gente faz todo o data, né? Todo o mapping do nosso projeto com essas informações. Então essa é a tela na nossa API hoje. Ela é projetada em JSON, tá? Então eu tenho aqui todos os campeonatos que é disponibilizado através dessa nossa assinatura. Então eu tenho tudo aqui relativo ao Flamengo. Essa API ela foi planejada para atender a conta do Flamengo. Então tudo que eu tenho aqui eu não consigo utilizar em outro sistema, porque ela foi toda esculpida para atender as demandas de Flamengo. Então eu tenho todas as informações necessárias para eu poder fazer uma transmissão de jogo profissional, para eu poder fazer uma transmissão relativa à Flá TV, tá? Então esse é um ponto importante, é o ponto da nossa API, que hoje é fundamental para as nossas transmissões, porque facilita muita coisa, e principalmente através dessa aplicação direta, tá? E como que eu puxo ela? Eu venho através do data, né? Eu tenho os URL de requisições, então eu imputo esses URLs de requisições aqui, e com eles imputados, que são todos esses caras aqui, todas essas abinhas aqui, com eles imputados, eu faço o projeto padrão de data no vMix, né? Title Editor, clico com o botão direito, vou em Data Source e faço todo o meu direcionamento para as minhas leias de input. Então é um processo bem simples, eu acho que todos conhecem esse processo. E para finalizar essa minha integração, para finalizar esse meu projeto, criamos um controle via UTC para termos na mão toda essa funcionalidade de forma mais prática, né? Então eu tenho aqui dentro do meu UTC todo o meu controle desse projeto. Então aqui eu tenho um mix brasileirão, habilito o clean feed, ele automaticamente já libera o feed transparente aqui na saída. Então tem aqui meu start, meu stop, né? Eu tenho aqui placar, entrada de placar, saída de placar. Ó, joguei meu mix brasileirão na tela e agora eu vou entrar com placar. Eu posso sair com o placar. Então eu tenho toda essa opção para poder trabalhar. E como que eu faço isso? Esse é um ponto, eu acho que muita gente, enfim, ainda não coloca isso na cabeça quando eu falo trabalhar com o vMix, tá? Eu gosto do vMix por ele ser versátil. Então, dentro dos meus titles, né, dos meus G6 que eu criei lá no GT Design, eu tenho aqui as opções de criar páginas e transições, né, animações. Então, por exemplo, esse input aqui de rede social, eu tenho algumas páginas de animação criadas nele. Então, cada página refere a um tipo de animação. E, por exemplo, aqui,
Aqui eu dou um Alt Info Partida, então consequentemente é um Transition Alt lá. Eu não, nesse caso específico eu não precisei criar páginas de animação. Mas se eu vier aqui em propriedades, você vai ver, ó, que eu só estou habilitando o Transition Alt. Por exemplo, no meu botão de Start, eu já estou trabalhando com mais de uma opção. Aí entra aqui um ponto importante que eu queria trazer para vocês, que são os hotkeys que a gente pode utilizar dentro do próprio UTC. Então, nesse botão específico aqui, eu estou executando um link interno, tá? Esse comando aqui, exec-link, é uma execução de um link interno de dentro do UTC. Então, a partir do momento que eu coloco esse comando e o link, eu coloco o nome do link aqui, qualquer opção aqui dentro que esteja definido um hotkey com esse nome aqui, ele vai ser executado. E nesse caso, o meu hotkey está aqui no cronômetro. Se eu vier em propriedades, eu vou ver que ele está com o hotkey habilitado, o nome start, tá? A função está habilitada e o link dele é o start. Então, toda vez que eu habilitar um comando interno aqui de start, ele vai justamente vir aqui e vai dar start no meu cronômetro. E é isso que eu projetei nesse botão de start de cronômetro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar o start nesse cronômetro, ao mesmo tempo ele vai dar um restart no meu move, né? Que eu tenho um move de 45 minutos rodando. Ao mesmo tempo ele vai dar um restart nesse vídeo e vai dar um start nesse vídeo para a gente começar a contagem dos 45 minutos. Eu tenho aqui ainda a liberação da tela. Então, por exemplo, eu posso tirar a escalação. Cadê? Tela de jogo, escalação. Eu posso vir aqui, ó, com info partida, né? Que é aquela abinha. Eu posso trazer a rodada. Então, toda vez que eu rodar a rodada, ela vai entrar justamente nesse espacinho aqui, ó. Eu posso sair com a rodada. Aí eu posso voltar com a minha escalação. Então tudo isso eu trabalho. Olha como de quanto de overlay eu estou usando e eu não estou habilitando nenhum cara aqui. Tá vendo? Ó, eu vou entrar, eu vou sair com a minha escalação e vou entrar com a minha rodada do Brasileirão. Eu estou trabalhando tudo isso dentro de layers do meu input. E consequentemente eu não estou usando nenhum DSK do VMix. Então essa é uma funcionalidade poucos conhecem, poucos usam, mas que com certeza vai te salvar muito ainda durante a sua longa jornada aí dentro do VMix, tá? Esse é um processo que eu acho interessante você pesquisar, eu acho que você vai encontrar bastante conteúdo disso na internet, e é um processo que pode, enfim, te ajudar bastante aí. Então, nesse projeto específico, eu trabalho bastante dentro das layers, né? Layers do Multiview ali, para a gente poder fazer essas animações. Então, o projeto da Flá TV em si, ele é bem complexo, tá? Ele é bem complexo, eu tenho bastante input por questão da unificação. Então, eu preferi fazer toda a unificação em um único projeto, né? Unir tudo isso, todos os meus projetos, unir em um único projeto, para a gente ter essa facilidade durante as transmissões, que são bastante, tá? Então é isso, um rápido passo a passo aí de como foi meu pensamento na hora de construir esse projeto. É um projeto que eu gosto bastante, foi um pouco desafiador fazer tudo isso acontecer da maneira que acontece, né? Esse background, enfim, essa animação eu fiz tudo em After também, aí tem um pouquinho de After Effects, fiz toda esse background, foi todo construído em After. Você vê que ele já vem com o Alpha aqui habilitado, que é exatamente do tamanho da minha câmera que ela vai entrar aqui atrás. Então eu já tenho todo esse esquema feito. Essa animação eu criei em After, tá? Enfim, uma animação bem simples ali, um loopzinho para poder ficar de background. Aí eu tenho as minhas barras em PNG, que são esses caras aqui. Aí eu tenho a minha composição de background, dependendo do que eu for usar, eu tenho essa composição de background. Então eu tenho duas composições de background. Enfim, a gente tem toda essa junção, né, desses conteúdos que no final, formam algo consolidado, né? A gente consolida tudo ali e a gente tem a entrega do jeito que ela é. E no ao vivo você pode acompanhar aí como fica esse processo na hora da transmissão. Então a gente tem aqui, ó, a questão da tela abrindo, né? A questão da tela abrindo, da informação, tampando informação, os próximos jogos.
Então, tudo isso a gente desenvolve de uma maneira que seja prático na hora de operar. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha passado um conteúdo que vai agregar o seu trabalho, né, que vai abrir um pouco a sua cabeça para até mesmo te facilitar na hora de desenvolver novos projetos e de elaborar novas soluções. Então, caso você tenha gostado desse conteúdo, se inscreva aí, ative o sininho, enfim, e prepara que em breve a gente vai estar lançando uma plataforma completíssima de cursos, que a gente vai estar falando sobre isso, muito mais conteúdo aí que a gente vai estar abordando para vocês, um curso sobre VMix, sobre transmissão e sobre esse mundo aí do audiovisual. Em breve a gente vai estar disponibilizando isso já no nosso marketplace lá. E você que não conhece, pode acessar recrilive.com.br. Você vai ter aí um pouquinho de cada coisa ali por enquanto, né? Até a gente conseguir completar todo esse projeto que estamos em desenvolvimento para vocês. Então ali você vai encontrar já alguns templates que vai te ajudar nessa sua jornada aí com o VMix para as suas transmissões, seus projetos pessoais. Tá? Então esse é o vídeo, um conteúdo breve, rápido, espero que você tenha curtido.